Será que a Luísa Sonza realmente traiu o Whindersson Nunes? Fomos a fundo nessa história, fizemos uma investigação e revelamos a verdade sobre tudo isso. Bom, fiquem ligados aqui em mais um Giro do Mark, mas antes de tudo, se você gosta dessas investigações cabulosas que fizemos aqui e também de outras notícias, casos e tudo mais, você não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e em seguida tocar na sineta das notificações. Porque só cumprindo esses passos, o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. E vamos direto ao assunto e roda a vinheta! E a história Luísa Sonza e o Whindersson tem repercutido desde o término que eles anunciaram ali, né, que estavam se separando. Bom, vamos lá para o comecinho da história então, para depois ir para a nossa investigação. Primeiramente, o Whindersson e Luísa Sonza anunciaram o término diante de postagens no Instagram. Eles postaram ali fotos em que eles estavam se amando, né? Fotos em que eles se mostravam extremamente companheiros e publicaram um texto ali, aquele texto padrão e clichê que famoso sempre publica. Bom, no texto eles diziam que eles eram amigos, que o amor não tinha acabado e tudo mais. Vocês lembram bem da historinha Thiaguinho e Fernanda Souza? É a mesma coisa quase. E aí famoso, sempre que termina o relacionamento são mil maravilhas, né? Eles nunca brigam, eles sempre terminam de forma amigável. Bom, pelo menos é isso que eles tentam mostrar. Mas fato é que pouco antes do término oficial do casamento, Luísa Sonza e o Whindersson já haviam saído notícias na internet de que o casamento estaria passando por uma grande crise, talvez a maior crise do casamento, né? Que tinha apenas 2 anos, se eu não me engano, então assim, não era tanto tempo também pra ter tantas crises assim, né? Porém, na época, Luísa Sonza e o Whindersson negaram em suas redes sociais de que estariam em uma crise. Eles negaram, deram risadas da situação, porém, pouco tempo depois eles terminaram. Ou seja, muitos jornalistas acabaram dizendo assim, peraí, como assim? Vocês negaram, meio que desmentiram os jornalistas que estavam dando a informação e agora foram lá e terminaram o relacionamento. E aí vamos para a primeira especulação, né? Depois da traição, o que surgiu como suposto motivo? E aí entra o jornalista Erlan Bastos na história aí, e gravem esse nome porque vocês vão ouvir mais vezes, tá bom? Ele primeiramente disse que o pivô, no caso a pivô da separação entre o Whindersson e Luísa Sonza, teria sido a ex-namorada do Whindersson. Claro, eu acho que ele não citou nomes, mas o público apontou essa moça aí como essa suposta pivô da separação, porque ela era a ex mais recente do Whindersson, provavelmente a única ex dele. Eu não sei se ele teve outras namoradas, mas se teve, não foram públicas. Então a primeira especulação da história foi em torno do Whindersson ter se relacionado com outra pessoa. E eu digo isso entre aspas, porque na fofoca publicada pelo Erlan Bastos, na verdade o Whindersson não teria traído a Luísa Sonza com a ex dele. Ele teria somente se aproximado como amigo e tudo mais. E também a divergência que tinha entre o casamento dos dois é que o Whindersson queria ter filhos e Luísa Sonza não. Luísa Sonza não queria ter filhos por pelo menos 15 anos, porque ela queria focar em sua carreira. Já o Whindersson já queria construir uma família. Então eles tinham essa divergência, segundo essas fofocas. E aí o Whindersson foi se aproximando da ex, conversando. A Luísa não gostou dessa história e isso teria acumulado motivos para o casamento chegar ao fim. E o segundo suposto motivo que surgiu na mídia, aí sim já foi por parte da Luísa. Para quem não se lembra, poucos dias depois de ter terminado o casamento, Luísa Sonza lançou um clipe com o Dilsinho. Isso mesmo, antes da treta com o Vitão, teve a treta com o Dilsinho, mas pouca gente comentou sobre o assunto. Aliás, bastante gente, só que agora do Vitão foi muito, né? Foi o Brasil todo. E aí no caso do Dilsinho também rolou um suposto ciúmes do Whindersson Nunes. No caso, o mesmo jornalista, o Erlan Bastos, divulgou que o Whindersson teria parado de seguir o Dilsinho após a publicação desse clipe. E muita gente especulou também que por ter sido lançado poucos dias depois do término do casamento, então o clipe mesmo
de Luísa Sonza e Dilsinho teria sido gravado enquanto Luísa e o Whindersson estariam casados ainda. Então muita gente analisou que rolou um clima ali entre Luísa e Dilsinho, né? Que isso teria acontecido antes do término do casamento, então também especularam uma traição nesse aspecto aí. Porém, minha sincera opinião é que nessa história não tem nada demais, eu acredito que foi só trabalho mesmo. Isso porque o Dilsinho é casado há muitos anos, ele já tem uma família. Então assim, é difícil acreditar que o Dilsinho traiu a sua esposa com a Luísa Sonza, isso já é demais para mim. E também vale frisar aqui que essas fofocas de que o Whindersson parou de seguir tal gente, nunca dá pra saber se é verdade mesmo, porque nós não sabemos se antes dessa treta o Whindersson já seguiu o Dilsinho. Às vezes ele só não seguia o Dilsinho, né? Ele poderia não seguir somente porque ou não tinha interesse, então porque nem notou que não seguiu o Dilsinho, alguma coisa assim. Ele também não vai seguir todos os artistas do Brasil, né? E o último suposto motivo é finalmente Vitão e Luísa Sonza. Esse daí todo mundo sabe, eu acredito, né? Porque assim, eu mostrei aqui no canal, se você não sabe o que rolou, eu mostrei todos os passos aqui no canal. E aí nessa treta toda, primeiramente o que aconteceu foi que o Léo Dias publicou uma foto da Luísa e o Vitão juntos ali em uma área, em uma casa, né? Então muita gente tava falando assim, por que eles estão juntos, né? Só estavam eles dois, não parecia uma situação de trabalho. E aí surgiram muitos questionamentos dessa foto da Luísa e do Vitão. Logo depois, o jornalista Erlan Bastos, eu tô começando a acreditar que o verdadeiro motivo dessa separação é o Erlan Bastos, não é nenhum dos dois. E aí ele divulgou que Luísa e Vitão estariam tendo um love desde 2019. E aí pra mim é a acusação mais pesada, né? Porque anteriormente havia somente a acusação de que o Whindersson teria conversado com uma ex-namorada, que a Luísa não queria ter filhos, de um clipe com o Dilsinho que não teria nada comprovado, mas somente uns ciúmes do Whindersson. Mas agora a acusação é de que Luísa teria realmente traído o Whindersson com o Vitão. E cara, é pesadíssimo isso, né? Mas enfim, a Luísa aproveitou dessa fofoca, o que o pessoal não gostou muito, né? Ela aproveitou disso para divulgar o clipe dela. Então ela ficou fazendo marketing em cima daquilo, em vez de ir lá e desmentir a situação. E o Whindersson foi lá e desmentiu, viu? Eu não sei como ele desmentiu algo que supostamente ele não saberia, né? Mas ele foi lá e desmentiu. Mas a Luísa não desmentiu, ela ficou lá postando foto junto com o Vitão, postando foto de pizzas, né, que os dois estavam comendo pizza juntos. Então ela meio que alimentou essa polêmica. E foi isso que causou revolta no público, porque ela deveria ir lá e desmentir na visão do público, né? E ela não fez isso. Ela aproveitou da situação e depois lançou um clipe extremamente sensual com o Vitão, mas desmentiu toda a história depois do clipe, né? Falou, era só um clipe, gente, e tudo mais. Então assim, pessoal, vamos para os dois pontos dessa história, de traição mesmo, né? Nós temos o ponto do Vitão e da Luísa, né, que o jornalista Erlan Bastos disse que realmente teve um romance desde 2019, então isso seria uma traição, se realmente for verdade essa informação. E também tem a outra informação de que o Whindersson estaria conversando com sua ex durante o casamento com Luísa Sonza. Então isso também seria uma traição, né? Porém, não tanto uma traição, seria mais uma aproximação como amigos. Então o único rumor de traição seria esse da Luísa com o Vitão. Mas vale ressaltar que quem deu a informação da suposta traição foi o jornalista Erlan Bastos, o mesmo que deu a informação de que o Whindersson teria conversado com sua ex e que o motivo da separação seria esse. Então ele deu duas informações. E obviamente que não devemos confiar cegamente no que o jornalista fala, pode ser verdade ou não. Mas esse jornalista, ele tem alguns pontos positivos, né? Ele foi o mesmo que divulgou aqueles áudios do PC Siqueira. Então assim, pode ser verdade ou não. Mas se for verdade, teriam 2 episódios aí polêmicos nessa história, né? Um de uma conversa do Whindersson com a ex, supostamente sem intenção. E outro de traição mesmo, né? Aí por parte da Luísa Sonza. Vale frisar que o Whindersson já foi em seu Twitter e desmentiu essa história. Porém, a Luísa Sonza nunca desmentiu de maneira direta essa história. Ela nunca chegou no Twitter dela e falou, eu não traí o Whindersson Nunes. E essa que é a grande birra do público. Então muita gente fica meio que subentendendo que a Luísa não está dizendo nada porque teria traído ele. Bom, nós não sabemos
se traiu ou não traiu, mas eu apresentei todas as provas aqui, eles só disseram que foi um término amigável, o que eu sinceramente, tendo traição ou não, acredito que não foi, porque assim, tem muita especulação em torno desse término e também ninguém termina de maneira amigável, vamos falar a verdade, a pessoa pode até terminar e ser amiga do seu ex, mas terminar de maneira amigável, eu não acredito nisso, porque assim, se terminou, é porque teve um motivo, não é verdade? Vocês concordam ou discordam comigo? Deixa aí nos comentários. Bom, foi isso. Mais informações sobre Luiz e Whindersson sempre estou postando lá no meu Instagram, @marcaveloficial. Também tem umas coisas engraçadas lá, se você gosta. Então me segue lá que é muito importante. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e tocar no sininho das notificações. Bom, muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo e falou!